Bom dia, gente. Gente, continue se inscrevendo no meu canal. Eu agradeço muito. Gente, o governo de Bolsonaro está terminando. Lula chegou a dizer que o governo de Bolsonaro foi constituído por malucos. Boas falas. Realmente é um governo de maluco. Mas uma coisa a gente tem que reconhecer. Bolsonaro fez o povo brasileiro, o povo de bem deste país, conhecer os evangélicos, as Forças Armadas e a maçonaria. Essas três instituições se encarregaram em colocar Bolsonaro no poder. E aí o povo passou a conhecer os evangélicos. As igrejas evangélicas não passam de uma secretaria do inferno, pois estão a serviço do diabo. Porque conheceram os crimes que Bolsonaro cometeu, as mortes que foram cometidas no governo de Bolsonaro, com a aceitação, com as bênçãos de Bolsonaro. E as igrejas evangélicas disseram amém. Isso só pode ser, isso só pode estar a serviço do inferno. Logo, as igrejas evangélicas, principalmente as neopentecostal, não passam de uma secretaria do inferno e estão a serviço de Beelzebub, a serviço do inferno. Precisam se converter, precisam se achegarem a Jesus e pedir perdão pelos seus pecados, que são muitos. As Forças Armadas. As Forças Armadas, de uma instituição admirável, muitas das vezes por ignorância, por não conhecermos, os bastidores das Forças Armadas, acabávamos admirando e admirava pelos desfiles, não por conhecimento, mas pelos desfiles. Achávamos bonito e admirávamos. Hoje, as Forças Armadas dá nojo. Eu acho que qualquer cidadão de bem neste país tem nojo e vergonha das Forças Armadas. Porque as Forças Armadas hoje não passam de uma instituição de corruptos e corrompidos. Pois a imprensa diz todos os dias que a corrupção nas Forças Armadas é generalizada. Os generais não passam de homens broxas com mania de grandeza que querem ser o que não são, querem ser paparicados e adorados e não passam de um bando de corruptos, principalmente estes que fizeram parte do governo de Bolsonaro, principalmente os que estão sobre os holofotes, sobre a mídia, sobre as redes sociais. Os escândalos são grandes. São generais que ganham R$1 milhão de salário. Isso não existe, gente. Isso é roubo. Isso é roubalheira pesada. E aqueles comandantes das Forças Armadas que diz com sua própria boca que vendeu armas em grande quantidade para os chefões do PCC. E aí você fica pensando, será que o maior cliente das Forças Armadas é o PCC? Gente, isso é muito difícil. É muito entender que as Forças Armadas combatem o crime organizado se os próprios comandantes dizem ter vendido armas pesadas, ter feito negócios com os chefões do PCC. Aí, gente, aí é de lascar. Aí é difícil de engolir e de respeitar uma instituição dessa. E aí vem a maçonaria. Dizem que a maçonaria sempre esteve por trás de tudo isso como braço financeiro para que Bolsonaro chegasse ao poder. Gente, quando você analisa todas estas coisas, a maçonaria, que é uma instituição secreta aí, que antigamente não se conhecia muitos, eles agiam nos bastidores. E diziam ser, muitos diziam que era uma instituição do mal. E eles viviam e invocavam o diabo. Se assim é, eu não sei. Pode até ser, pelo que se revelou aí no governo de Bolsonaro, pode ser realmente uma instituição do mal.
Mas isto é apenas como comentário. Os que se conhecem, os maçons que aí se apresentam, não passam de um bando de medíocre e até de mente um tanto quanto idiotizada. Tá aí o Mourão, que não deixa mentir, que quando abre a boca só fala merda. Eu fico imaginando aquele homem discursando no Senado da República, sendo aparteado por Damares Alves. Aí é coisa do cão. Ninguém merece uma coisa dessa. E ele é maçom e dizem que bem graduado lá na maçonaria. Para você ver que a maçonaria não é lá grandes coisas, como tem um Mourão da vida, como um grande lá dentro, você chega à conclusão que não é grandes coisas. Todas essas coisas o governo de Bolsonaro trouxe à tona. O povo passou a conhecer essas instituições que antes eram consideradas e hoje não se tem consideração nenhuma. Eu mesmo não tenho nenhum respeito pelas três. Nem pelas Forças Armadas, nem pela Igreja Evangélica, nem pela maçonaria. Acho que são um bando de malucos com mania de grandeza. Não são dignos de respeito. De respeito pelo que se ouve falar. É claro que a palavra de Deus diz para a gente não julgar pelo que ouve falar. Mas as fontes, gente, dizem coisas a respeito destas instituições que é simplesmente de dar nojo. E eu tenho nojo. Daí novos tempos. Bolsonaro disse que ia acabar, destruir. Ele mesmo disse com a sua boca que era o governo da destruição. Era preciso destruir para construir. Ai, gente, pelo amor de Jesus. E aí está o final, é que realmente é um governo de destruição. Bolsonaro destruiu tudo no governo. O governo já tem um rombo de mais de R$1 trilhão, e isso sem a derrubada dos sigilos, porque quando Lula derrubar os sigilos, aí é que vocês vão ver escândalo. Escândalo, escândalo pesado. Gente, num país sério, Bolsonaro, a chapa Bolsonaro e Mourão teria sido caçada. Eu acho que os ministros não caçaram a chapa Bolsonaro e Mourão com medo das baionetas dos generais broxas. Foi isso que aconteceu, não foi outra coisa. Porque o próprio ministro do Supremo, Alexandre de Moraes, chegou a dizer que os crimes cometidos pela chapa Mourão-Bolsonaro eram tão robustas, sabe, que o próprio ministro cometeu um crime não caçando, não derrubando a chapa Bolsonaro-Mourão. Por isso, o Supremo tem culpa pela aberração que vivemos, por esse governo, esse desgoverno que aí está. O Supremo tem culpa. Tá entendendo, gente? O mistério? E eles dizem, abrem a boca suja para dizer que o ladrão é Lula, o corrupto é Lula, sabe? E aí criam, sabe, nomenclatura, o comunista, o ladrão de 9 dedos, essas coisas todas. E isto cai, gente, é um peso para os ignorantes. Lula só ganhou, gente, porque Deus esteve no negócio. Deus não permitiu que a destruição fosse total. É por isso que Bolsonaro não está entendendo, porque ele acreditou tanto na mentira, no que plantou em termos de mentira. Ele acreditou tanto que essas 3 instituições junto tinham tanto poder que ele disse, não tem como nós não ganharmos. Ele pensou assim. Caiu do cavalo, é claro, sabe? Mas porque houve intervenção de Deus. Deus não deixou que Bolsonaro ganhasse. Gente, esses 7 milhões de evangélicos que votou, de crentes em Cristo Jesus que votou em Lula, isso tem um significado simbólico impressionante. Deus usou esses 7 milhões de evangélicos para abençoar o presidente Lula e tirar Lula da enrascada das mentiras de Bolsonaro e desse vitória a Lula. Porque a vitória não foi só de Lula. A vitória de Lula é a vitória do povo brasileiro.
Então, o destruidor Bolsonaro caiu por terra. E só uma pessoa como Lula para reconstruir. O governo de Lula será um governo de reconstrução nacional. É por isso que Lula tem angariado muita gente no seu entorno, muitos deles pensamos diferente, mas em torno de um bem maior, Lula juntou-se com essas pessoas para governar e governar para todo. Por isso, olha aqui, Bolsonaro, tu não conseguiu, cara, pois Lula já está aí.